É sempre um grande privilégio, né? Poder estar aqui com os irmãos para meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Todo mundo me escuta? Êxodo 13. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Êxodo 13, do 17 ao 22. Amém? Diz a palavra de Deus: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele conta o final de uma história muito conhecida por todo mundo. Mesmo aquele que nunca entrou numa igreja conhece a história de libertação do povo de Israel. Foi tema, inclusive, de filme da Disney, né? O povo de Israel era escravo até o momento em que Deus decidiu libertá-lo. E aí Deus usa Moisés como instrumento. E depois que o Egito é atingido por 10 pragas, o povo é libertado. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que ele nos fala que depois que Deus libertou o povo, Deus decidiu guiar este povo pelo caminho mais longo, pelo deserto. Deus podia muito bem pegar esse povo e ir pelo caminho mais curto, encurtar esta viagem, né? Fazer com que esse povo chegasse rapidamente ao seu destino. Mas não. Deus decidiu guiar este povo pelo caminho mais longo, pelo deserto. Quantas vezes, meu irmão, Deus não faz a mesma coisa conosco? Deus nos faz atravessar o deserto. E como é difícil este momento, né? Como é gostoso a gente estar na igreja louvando, cantando, adorando, quando está tudo bem. Mas quando vem os problemas, como é difícil louvar a Deus. E o que é pior, meu irmão, o mundo em que a gente vive hoje, ele tem muitas características de deserto. O deserto, meu irmão, é um terreno árido, é um terreno estéril, é um terreno difícil de ser tratado, exatamente igual o mundo que a gente vive hoje. O deserto, ele é um lugar de contrastes. Faz um frio danado à noite e um calor danado durante o dia. Exatamente igual o mundo em que a gente vive, onde o que se prega é paz, mas o que a gente tem é guerra. Onde o que se prega é amor, mas o que a gente tem é ódio. Basta que a gente abra os noticiários, né? É filho que mata pai, pai que mata filho, criança que é abusada, adolescente que é estuprada.
Idoso que é maltratado, ódio. Um mundo em que se prega que o bom é ajudar ao próximo, mas o que a gente vê é a busca pelo proveito próprio. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero as minhas coisas e os outros que se danem. O deserto, meu irmão, é um lugar de mesmice. Você anda, quilômetros e mais quilômetros, e parece que você não saiu do lugar, porque a paisagem é a mesma. Há um tempo atrás, eu tive uma filha que viajou, eu até pedi oração, e ela fez uma travessia de um deserto durante 3 dias. O que ela voltou impressionada é como que aqueles guias sabem o caminho. Porque não tem uma rua, não tem uma árvore, não tem nada. O medo é você não estar indo para o lugar certo. Um lugar de mesmice, exatamente igual ao mundo em que a gente vive hoje, onde as pessoas trocam de casa, trocam de carro, trocam de roupa, mudam o estilo e continuam as mesmas, vazias, sem esperança. O deserto, meu irmão, é um lugar de solidão, é um lugar de desolação, exatamente como o mundo em que a gente vive. Não é à toa que a rainha, a campeã das doenças hoje em dia é a depressão. E o que é pior, no nosso mundo, as pessoas estão sozinhas, cercadas de gente. O deserto, meu irmão, só tem uma característica boa. Ele é um lugar de passagem. Ninguém mora no deserto, ninguém constrói no deserto. Você nunca vai receber um panfletinho dizendo promoção, 2 ou 3 dormitórios com sacada e suíte no deserto. Ninguém constrói no deserto. Ele é um lugar de passagem, exatamente como o mundo em que a gente vive. Nós cristãos sabemos que nós estamos aqui de passagem. O grande problema, meu irmão, é que na maioria das vezes a gente se esquece disso. Então a gente vive essa vida como se mais nada importasse e deixa de ir atrás do que realmente importa. Mas se a gente prestar atenção no texto que a gente leu, a gente vai ver que nesta travessia de deserto, Deus estava à frente deste povo. E Deus quer estar à frente da tua vida. Deus pode estar à frente da tua vida na travessia de um deserto. Mas, meu irmão, é preciso que a gente esteja sensível a Deus, para que a gente consiga entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E essa sensibilidade a gente só consegue com intimidade, com comunhão. Só quando eu tenho comunhão com Deus, eu consigo estar sensível a Deus. E como é importante, meu irmão, estar sensível a Deus. Como é importante entender o que Deus quer para a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus sempre nos leva pelo caminho certo. Deus sempre nos leva pelo caminho certo. Então acredite nisto, creia nisto. Quando Deus fala para Abraão assim, sai da tua terra e vai para um lugar completamente desconhecido, Abraão não ficou questionando, Abraão não ficou murmurando, Abraão simplesmente obedeceu, porque ele sabia que ele estava sob a direção divina, porque Deus sempre nos leva pelo caminho certo. Mesmo que muitas vezes eu não entenda os seus propósitos. Existe um ditado que fala assim: Deus escreve
certo por linhas tortas. Está errado, meu irmão. Deus escreve certo por linhas absurdamente certas. É a gente que não entende a escrita. E sabe por que a gente não entende a escrita? Porque a gente não tem intimidade com Deus. Vou dar um exemplo. Muitos daqui conheceram meu padrasto, um pai para mim. A gente brincava que o Cruz não escrevia, ele tinha hieroglifo. Era uma letra terrível. Eu trabalhei com esse homem 22 anos. Eu entendia tudo que ele escrevia. Era como se eu tivesse escrito. Eu estava íntima daquela letra. Eu sabia o que significava aquela letra. Nós somos íntimos de Deus. Que comunhão nós temos com Deus? Estou falando de segunda a sábado, porque domingo nós estamos tudo bonito lá na igreja. Estou falando de segunda a sábado. Que comunhão eu tenho com Deus? O Salmo 18:30 fala assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, meu irmão, mesmo quando Ele te faz andar mais, quando Ele opta pelo caminho mais longo. O caminho de Deus é perfeito, mesmo quando Ele te faz andar por onde você sequer imaginava. O caminho de Deus é perfeito, meu irmão, mesmo que Ele te faça atravessar um deserto. O caminho de Deus é perfeito. A boa notícia é que Ele está com você. Quando Jesus fez a última aparição aos discípulos, Ele deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até sempre. Ele está do teu lado, Ele não te desampara. Ele não desampara o justo, Ele não desampara aquele que guarda os seus mandamentos. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso. Se a gente olhar para esse povo, pão caiu do céu para sustentar esse povo. Um mar se abriu para esse povo fugir. É esse Deus, meu irmão, supridor, não só do material, mas do emocional, do espiritual. É nesse Deus que a gente crê. Então confia nesse Deus. Confia no amor deste Deus. Seja fiel a esse Deus. Porque, meu querido, nada impede o agir de Deus. Quando Ele quer, nada pode impedir. O povo que a gente está falando andou 40 anos num deserto. E a gente está falando de cerca de 2 milhões de pessoas. E Deus sustentou 2 milhões de pessoas no lugar mais improdutivo do mundo, o deserto. É nesse Deus que a gente crê. Lembra que eu falei que o deserto é um lugar de passagem? Pois muito bem, meu irmão. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando neste momento. Mas eu só posso te dizer, creia, você vai passar por ele. Esse sofrimento vai acabar. Mas faça a sua lição de casa. Deixe Deus guiar a sua vida. Permaneça em comunhão com Deus, para que você esteja sensível e consiga entender qual é a direção a ser seguida. Não desanima, meu irmão. Aguenta firme. Não se esquece que em todos os momentos, em todos os dias da tua vida, você pode contar com a proteção desse Deus maravilhoso, com a direção desse Deus maravilhoso, com o sustento desse Deus maravilhoso, com os milagres deste Deus maravilhoso e principalmente com a salvação que nos fará herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém.